Primeiro, o nervo craniano, nervo olfatório, pode ser examinado com um cheiro que o paciente conheça, tipo tabaco, ou orégano, ou café, e o exame deve ser feito ocluindo uma narina e apresentando o objeto, o cheiro, na outra narina e depois do outro lado da mesma forma. No exame do segundo nervo, o nervo óptico, é importante analisar a acuidade visual, que deve ser feito por um oftalmologista, mas na beira do leito podemos ter algumas respostas do tipo pegar um jornal e expor ao paciente a certa distância, ou pedir para o paciente ler alguma coisa do outro lado da enfermaria. E o restante do exame do nervo óptico, como campimetria, os reflexos e o fundo de olho, já foi feito na parte do exame da cabeça e do pescoço. O terceiro, quarto e sexto nervos cranianos também foram examinados na cabeça e pescoço. Agora faremos o exame do nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo possui 4 componentes, 3 ramos sensitivos e um ramo motor, e faz a sensibilidade da face. Como examina o nervo trigêmeo? Feche os olhos, por favor. Sente encostar. O ramo oftálmico do trigêmeo. O ramo maxilar do trigêmeo. Sente encostar. Sente encostar. E o ramo mandibular. A parte motora do trigêmeo se examina pedindo ao paciente: abre a boca, por favor. Feche a boca com força, cerra os dentes. Cerra os dentes. Isso. Analisando aqui o músculo masseter e o músculo temporal. O nervo facial, o sétimo nervo craniano, ele é responsável pela mímica facial, também pelos 2/3 anteriores da gustação da língua. O nervo facial, o sétimo nervo craniano, é responsável pela musculatura da mímica facial, pelo músculo estapédio, pela gustação dos 2/3 anteriores da língua e pela inervação do músculo platisma. Na mímica facial, feche os olhos com força, por favor. Feche os olhos com força. Isso. Agora, enche a boca de ar. Pode abrir os olhos. Dá um sorriso. Isso. Agora, assim. Músculo platisma. Isso. Enruga a testa, por favor. Ele também é responsável pela sensibilidade do pavilhão externo da orelha. Feche os olhos. Deixa eu encostar. Isso. Tá bom. O oitavo nervo craniano é feito por 2 componentes, o vestibular e o coclear, o nervo vestíbulo coclear. A parte vestibular do nervo já foi examinada pela marcha e pela estática, precedentes agora o exame do nervo vestíbulo coclear. Examinaremos principalmente a parte coclear do nervo, examinada fazendo a beira do leito. Feche os olhos, por favor. Sente, fazendo aqui esfregando os dedos na orelha do paciente. Sentiu? Ouviu? Igual dos 2 lados. Então, o nervo vestíbulo coclear é o oitavo nervo craniano e possui 2 componentes que compõem o nome do nervo, parte vestibular e coclear. A parte vestibular do nervo já foi examinada pela marcha e a estática, e agora examinaremos a parte coclear do nervo. Então, à beira do leito, podemos fazer um teste de, feche os olhos, por favor, esfregar um dedo aqui na orelha do paciente. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Igual aos 2 lados. Isso é uma forma grosseira, e também o teste de Rini e Weber feitos com o diapasão. Como é o teste de Rini? Percute o diapasão e posiciona na apófise mastoide do paciente e pede ao paciente, quando parar de ouvir, de comunicar e depois testar o diapasão no pavilhão externo do paciente para tentar ver se o paciente continua sentindo a vibração, se ele continua ouvindo. E a resposta normal é essa. Se o paciente não ouvir mais, isso é uma resposta patológica do sinal de Rini. Quando para de ouvir, me fala. Continua ouvindo. E o de Weber, o diapasão, e posiciona o diapasão no vértex do paciente, ou na linha média, no crânio, e pergunta se escuta igual dos 2 lados, vibração. O paciente com alguma doença do nervo coclear ou do aparelho coclear, o paciente, ou então do ouvido médio, o paciente vai ouvir mais de um lado do que do outro. Agora o nervo glossofaríngeo e o nervo vago, principalmente é a movimentação do palato mole
que já foi mostrado no exame de cabeça e pescoço. O exame do 11º nervo, o nervo acessório, consiste em pedir ao paciente, vire a cabeça do lado, por favor, para lá, força, testando o músculo esternocleidomastoideu, para lá, força. Lembrar que quando o paciente olha para a direita, testa o músculo da esquerda, também trapézio, leva os ombros, por favor, que são os músculos das forças que esse nervo craniano vai inervar. Agora, o 12º nervo, nervo hipoglosso. Primeiramente, pede ao paciente, abre a boca, por favor, faz uma inspeção da língua na boca. Você vê alguma fasciculação da língua, ou se vê se a língua tem alguma atrofia, se a língua tem um trofismo normal, ou se a língua desvia para um lado da boca. Que uma lesão do nervo hipoglosso de um lado desvia a língua para esse mesmo lado. Agora, por favor, bota a língua para fora, a protusão da língua, isso, mexe a língua para um lado, língua para o outro, língua para fora de novo. Lesão do nervo hipoglosso de um lado, desvia a língua para o lado contralateral. Agora, força a língua aqui na bochecha, por favor. Testar a força da língua, faz força. Outro lado, força.